Da Polícia Federal sobre a chamada BIM paralela apontam que o esquema de espionagem que teria funcionado no governo Jair Bolsonaro seria composto por vários núcleos. Ontem a Polícia Federal prendeu 5 envolvidos em mais uma fase da operação que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar autoridades e também desafetos políticos, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os detidos estão um militar, um agente da Polícia Federal, um empresário e um ex-assessor da Secretaria de Comunicação Social. De acordo com as investigações, a organização criminosa teria usado um sistema adquirido pela BIM para espionar políticos, integrantes do Supremo Tribunal Federal e até mesmo jornalistas. Vamos a alguns dos nomes. Presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado Kim Kataguiri, os ex-deputados Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann e Jean Willis, senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues, que integraram na época a CPI da Covid no Congresso Nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, e o ex-governador de São Paulo, João Dória. E entre os jornalistas, a nossa Mônica Bergamo, por isso que a Sheila deu aquela cutucadinha, Mônica Bergamo, monitorada, colunista da Folha aqui da Band News, Vera Magalhães também, Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. Haveria ainda a intenção de monitorar o âncora do É da Coisa, da Band News FM, Reinaldo Azevedo. A gente está exibindo aí um trecho, desse inquérito da Polícia Federal mostrando. É isso, né, gente? É isso mesmo, né, que aponta ali o que declara está entre a necessidade de focar no jornalista Reinaldo Azevedo. Também isso. Sugere ao policial federal que não fechasse seu perfil no Twitter para não passar a impressão de que teria sentido golpe. Uhum. Bem, haveria também um grupo, segundo a Polícia Federal, aliás, todos foram alvos do chamado Gabinete do Ódio, instalado no governo Jair Bolsonaro e que criava perfis falsos e divulgava fake news. Havia ainda um grupo batizado de Grupo dos Malucos, utilizado para atacar autoridades. No mesmo relatório, a Polícia Federal diz ter encontrado no computador do ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, o áudio de uma reunião em que ele, Jair Bolsonaro e o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, discutem um plano para blindar o senador Flávio Bolsonaro. Na época, o senador e filho mais velho do ex-presidente era investigado por um esquema de rachadinha que teria funcionado no gabinete dele quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Segundo a PF, a gravação foi feita em agosto de 2020 e mostra que Bolsonaro deu aval a um plano de Alexandre Ramagem para abrir procedimentos contra os auditores fiscais que investigaram Flávio Bolsonaro. O objetivo era anular as investigações em curso, monitorando os servidores da Receita Federal que apuravam o esquema. Em 2021, as provas do processo e a atuação da Justiça do Rio de Janeiro foram consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal Federal. Uma advogada de Flávio Bolsonaro também teria participado da reunião e, até o momento, a Polícia Federal não liberou o áudio do encontro, que teria durado 1 hora aproximadamente. Ontem, o senador negou ter tido qualquer relação com a Agência Brasileira de Inteligência e afirmou que as investigações têm propósitos eleitorais. O Grupo Especial de Lula na Polícia Federal ataca novamente. Na ocasião em que eu fui vítima de criminosos que acessaram ilegalmente meus dados sigilosos na Receita Federal, eles conseguem transformar isso em uso da BIM para me auxiliar de alguma forma. A própria imprensa na época noticiou: Receita acessou indevidamente dados fiscais de Flávio Bolsonaro, aponta TCU. Obviamente, fui vítima de um crime cometido por pessoas de dentro da Receita Federal. Então, eu peticionei formalmente junto à Receita para saber quem tinha feito isso. E sabe qual foi a resposta? Indeferido. Bom, até hoje eu não tive resposta do Judiciário. E o que é que eu ouvi dizer? Então, eu não tenho nem certeza se aconteceu. É que foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar contra esses criminosos da Receita e que uns 10 foram punidos. Veja só em quanta gente acessou indevidamente os meus dados. Parece que tinha uma força-tarefa do crime dentro da Receita contra mim. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela Justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da BIM.
Flávio Bolsonaro afirmou ainda que a divulgação do relatório da PF às vésperas das eleições busca apenas prejudicar a candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. O suposto esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência nessa gestão de Jair Bolsonaro foi utilizado para produzir provas a favor do outro filho do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, que em 2021 era investigado por tráfico de influência, isso de acordo com a Polícia Federal. A investigação da corporação indica que o então ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, ordenou que policiais federais utilizassem, aspas, das ferramentas e serviços da ABIN para serviços e contra-inteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, fecha aspas, entre elas a aberta contra Jair Renan Bolsonaro. Sob comando de Alexandre Ramagem, agentes teriam a missão de, aspas, achar podres, extorquir e falaram em sequestrar, fecha aspas, outros investigados. Segundo a PF, a ordem partiu do Gabinete de Segurança Institucional, comandado à época pelo general Augusto Heleno.